Hello, boys and girls! Cara, hoje vai ser um vídeo sem roteiro. Só fiquei com vontade de falar sobre isso, tava vendo uns vídeos no YouTube. E aí eu falei, por que não dizer sobre isso, né? Vim contar o porquê que eu moro nos Estados Unidos e como que eu vim parar aqui. Talvez as pessoas se perguntem se eu moro aqui sozinha, se eu tô de intercâmbio, o que eu tô fazendo aqui. Então eu vou dar um resuminho pra todo mundo dar uma entendida um pouco melhor. Eu vim para os Estados Unidos no final de 2016. Foi uma época em que o Brasil tava numa situação política ruim, uma situação política muito frágil, e foi na época que isso tava bombando. E muitos brasileiros resolveram se mudar para outros países, quem podia se mudar. Meu pai, ele trabalha até hoje, né, de home office desde muito tempo, talvez 2010, não sei, tô chutando uma data, mas desde que eu era menor. Então já ficava muito mais fácil. Meu pai já tinha essa vontade, ele gostava muito de Miami, que é onde eu tô agora. Eu não moro no centrão de Miami, mas depois eu vou chegar nesse ponto. E antes disso, ele já tinha tido uma oportunidade de talvez vir morar aqui. 2 anos antes, mais ou menos, início de 2015. Só que aí deu errado, e depois ele falou, não, o Brasil tá nessa situação, não tem porquê, tipo, não tem porquê, eu posso ir pra qualquer lugar que eu quiser. Tenho o sonho de morar em Miami, então vamos tentar procurar isso. Decidimos, a gente começou a organizar tudo. Meu pai e minha mãe vieram no início de setembro de 2016. E eu vim em dezembro, porque tinha que acabar o meu ano escolar no Brasil. O ano escolar no Brasil é de fevereiro, dezembro, mais ou menos. E aqui nos Estados Unidos é de agosto a junho. Foi uma escolha, fiquei morando um pouco com a minha avó lá. Eu ia, na verdade, vir no final de janeiro. Só que como meu pai conseguiu adiantar o processo pra gente conseguir morar aqui, ele falou, Maria da Água, vem agora, tchau. Ele falou isso com 1 semana de antecedência, de que eu ia me mudar, cara, foi do nada. Eu já sabia que eu ia, mas pra mim eu ainda tinha as férias praticamente inteiras no Brasil. Vim de maluca, inclusive eu lembro que eu tava nas minhas últimas provas, se eu ficasse de recuperação, prova final, sei lá, eu ia ter que repetir de ano, que eu não ia poder fazer a prova. Vim pra cá, não tem muito mistério, só isso, eu tô aqui por isso. Aqui tem muito brasileiro, isso é uma coisa muito engraçada. Na época que eu cheguei, muita gente já tinha vindo antes, talvez por volta de 1, 2 anos antes, e continuou isso por mais 1, 2 anos. Mas hoje já não chega tanto brasileiro. Na época da escola, quando eu cheguei, 20 pessoas novas chegando na mesma época, sabe? Hoje em dia já deu uma estabilizada. Teve muita gente que veio no desespero, então muita gente não conseguiu se estabilizar aqui, porque ficar nos Estados Unidos não é uma coisa fácil. Parece fácil, país das oportunidades, que tudo dá certo, muita gente tem essa visão, mas não é tão assim, é um lugar como qualquer outro. Eu sabia que eu tinha uma noção de inglês, que eu fiz curso de inglês no Brasil. Apesar de eu ter muita vergonha no Brasil, eu tinha muita vergonha de falar inglês. Mas isso estava no meu subconsciente. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu sabia mais de inglês do que eu imaginava, assim. Fui percebendo aos poucos. Eu não sabia, o meu ouvido não era treinado. Quando você mora no Brasil, mesmo quem acha que sabe falar inglês, muitas vezes não tem noção de como é realmente. Eu já não era muito uma pessoa de inglês. Tem gente que sabia menos do que eu quando chegava aqui. Conheci várias pessoas que não falavam nada. Mas mesmo assim, é muito diferente pra quem sabe no Brasil, só que fez curso, e uma pessoa que mora aqui, convive, você estuda, tipo, você tá inserido nesse meio cheio de gente falando uma língua que você não conhece. Isso é um aprendizado infinito, não tem jeito. Hoje em dia eu acho o meu inglês muito bom. O meu inglês não é perfeito. Eu me considero fluente. Isso é outra coisa que as pessoas têm muito costume de achar. Uma pessoa que mora nos Estados Unidos vai falar inglês perfeito. Nossa, mas você mora nos Estados Unidos, você não sabe falar essa palavra. Nossa, você fala esse sotaque errado. Cara, não é assim. Pensa num americano falando português. Eu sei que não é tão comum no mundo, não é tão utilizado. Mas mesmo assim, você compara um americano ou qualquer pessoa de qualquer outro país, ele vai ter uma dificuldade maior de falar, vai falar com sotaque. No início eu tinha bastante vergonha. Inclusive eu tenho bastante vergonha de, tipo, gravar um story no meu Instagram. Acontece, né? Não é que isso, não tem o que fazer. Você tem que se esforçar pra aprender inglês. Na escola, eu andava com um brasileiro, mas eu tinha muitos amigos que falavam espanhol, que também tinham acabado de chegar aqui, e eu conheci eles na minha aula de ISO, que é uma aula para estrangeiros. Então, o estrangeiro vem, ele não vai fazer aula de inglês convencional, a normal, a que todo mundo tá fazendo. Assim que você chega, você vai pra uma aula especial, onde todo mundo é estrangeiro, todo mundo chegou há pouco tempo e tá aprendendo a língua. Nisso, você tem uma aula muito mais puxada na gramática, porque os americanos não têm costume de estudar a gramática tanto quanto no Brasil a gente estuda o português. Eles focam mais em literatura, é um jeito diferente de aprender. A quantidade de aula
aula de inglês que você tem é dupla, por você não saber falar. E aí, no final, você tem que fazer uma prova, ou o professor tem que meio que indicar, já tá capaz de sair dessa aula. E esse foi o meu caso. Eu cheguei aqui, eu não queria ficar na aula de estrangeiro. Eu queria tentar me forçar a falar o máximo, e mesmo que eu me ferrasse um pouco, eu preferia estar na aula das pessoas americanas do que estar nessa aula de estrangeiro. Eu fiz o final da escola aqui. Cheguei aqui, eu achei a matéria muito fácil, então eu falava com o meu counselor, que é basicamente um conselheiro, pessoa da escola que você pode ir lá conversar sobre a sua nota ou sobre até coisas pessoais. Aqui isso é bem comum. Eu fui encher o saco do meu counselor, falei que eu queria sair. Meus pais foram na escola de tanto que eu falei, porque ele falou que não era possível. Eu falei, mas vai ser possível sim. E aí foi. Eu terminei não fazendo o segundo ano do ensino médio. Eu fiz o primeiro ano no Brasil, terminei ele. Fiquei 4 meses só fazendo as aulas, tipo, educação física, artes. Aí depois eu entrei direto no terceiro ano. Isso foi bom e ruim pra mim, mas isso já é outra explicação pra outras coisas, porque tem relação com faculdade. O sistema brasileiro é muito diferente do sistema americano, de nota, de tudo, de como você tem que entrar na faculdade. Então, o meu counselor tinha um pouco de razão. Não me arrependo, não mudou muito a minha vida. Já me formei, eu me formei em maio de 2018, e aí eu fui pra uma college. Meu ouvido já é totalmente treinado, mas lá eu falo menos com as pessoas ainda, não tenho muitos amigos da faculdade. Conheço algumas pessoas, mas não são amigos pessoais. Em compensação, desde 2018 eu comecei a trabalhar, e hoje eu tô trabalhando na Farm Rio, dos Estados Unidos, que eles abriram aqui, eles têm 2 lojas, isso também vou ter um vídeo falando melhor, tipo, detalhadamente sobre isso, da minha experiência na Farm, mas é uma loja brasileira que tem gente americana trabalhando, é uma experiência incrível. É muito legal porque mistura o brasileiro com o americano, e isso eu uso bastante inglês na fala. Mas isso tudo vai da sua escolha. Você pode assistir, por exemplo, televisão, pegar a Globo Internacional, que o meu pai faz muito isso, ou você pode pegar e só assistir coisa em inglês. Eu não assisto muito televisão, então eu termino praticando mais com, tipo, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu. Eu não sei se é muito comum no Brasil. Você vai se inserindo meio que na cultura, se você quiser ou não. Eu não me considero americanizada. É claro que você vivendo fora do seu país, isso faz muita diferença. Mas eu sempre convivi com os meus brasileiros aqui, os meus melhores amigos daqui são brasileiros. Eu não tenho nenhum problema com os americanos. Eu gosto muito de conversar com as pessoas em inglês, inclusive eu amo. Eu tenho um gosto mesmo por falar inglês e tentar conhecer gente. Isso é muito legal. É isso, eu só queria contar mais ou menos até onde eu consegui chegar desde que eu me mudei pra cá. Eu vou fazer vídeos pra todas essas coisas especificando, faculdade, como foi a escola, como é trabalhar aqui, o sistema de trabalho, diferenças, tudo isso eu vou falar. Mas se você quer saber alguma coisa dos Estados Unidos que eu possa tentar te ajudar, comenta aí embaixo que, tipo, eu vou ajudar, tá ligado? Eu tenho bastante coisa pra dizer pra vocês. É isso. Um beijo e um queijo.